Olá, estamos com você mais um momento e esse é o momento de nós abrirmos a Bíblia e hoje, com certeza, vamos abrir porque quando nós estamos na palavra, Deus fala conosco, a palavra é dele. Ele vai falar conosco hoje em uma passagem do Antigo Testamento de 2 Crônicas, capítulo 20. E nosso tema está aí na tua tela, Passos para a Vitória. Os passos necessários que você e eu temos que tomar para nós termos a garantia da vitória que Deus quer entregar nas nossas mãos. Mas há da nossa parte uma disposição, há algo que nós precisamos fazer para que essa vitória chegue para nós, tá bom? Por isso tem esse nome aí, esse tema, Passos para a nossa vitória em Jesus. Fique comigo, estaremos esses momentos agora próximos falando sobre esta passagem de 2 Crônicas, de uma passagem muito forte de um rei que teve atitudes, que tomou passos para que Deus pudesse dar livramento, vitória não somente para ele como um rei pessoal, mas também para todo o seu povo. Como Deus age quando nós decidimos dar a ele, dar esses passos em direção também à nossa vitória. Amém? Eu louvo a Deus pela Nelly Modas e hoje eu estou vestida com Nelly Modas. É um macacão muito bonito e hoje eu estou muito feliz porque Deus tem nos dado esta parceria. E você pode olhar na tua tela, aí está o contato da Nelly, 9136-3082, código 92, estamos em Manaus. Você pode ligar para a Nelly e também acompanhá-la pelo Instagram. O Instagram da Nelly está também aí na tua tela, você vai ver que ela posta muita coisa bonita, diferente, para você conhecer um pouco melhor o trabalho dela também. Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a igreja a qual eu pertenço, e também pela Faculdade Boas Novas, que é uma faculdade de excelência. Na tua tela você vai ver o contato para você conhecer um pouco melhor a FBN, que é a Faculdade Boas Novas, seus projetos, cursos, matrícula e tudo que ela oferece, você vai conhecer um pouco melhor pelo site que está aí colocado na tua tela. No final desse programa, nós queremos orar com você, orar pela tua vida, orar pela tua dificuldade, orar por aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Ele pode fazer muita coisa, é só você estar chegando mais perto dele. E sabe, Deus, ele responde orações, Deus ouve e Deus responde. Agora te digo algo, nem sempre é no tempo que você acha que deve ser respondido. Esse tempo fica a critério de Deus, Deus sabe o momento. E muitas vezes, enquanto Ele está preparando o teu milagre, Ele está preparando você para receber o milagre também. Mas a gente pede algo de Deus e estamos despreparados para receber o que Deus tem para nos dar. E Deus é muito sábio, Ele não vai dar algo para alguém que não está preparado para receber. E hoje Deus quer trabalhar em nós, amém? Então nós vamos agora para o nosso intervalo, tá bom? Eu vou voltar daqui a pouco mais com você na palavra, está na tua tela o nosso tema está aí, não é João, é 2 Crônicas, capítulo 20, vamos falar sobre passos para a nossa vitória, tá bom? Não saia daí, nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento e você sabe que quando você liga na palavra de Deus, Deus fala. E hoje você está aí ligado no canal de Jesus, que é a Boas Novas, e hoje eu creio que Deus vai falar grandemente ao teu coração e ao meu coração também, porque é assim que Deus faz.
Deus fala conosco. E hoje Ele vai falar conosco numa passagem de 2 Crônicas, capítulo 20, que aqui estamos dando como título, como tema, Passos para a Vitória. E, na verdade, essa palavra passos significa atitudes. Atitudes minhas e tuas para que nós venhamos ter a vitória que precisamos. Então, a vitória ela é conquistada, passo por passo. São atitudes e mais outras atitudes que nós vamos tendo e atitudes que envolvem ações, não é? Uma decisão nossa para que a vitória chegue na nossa mão. E hoje vamos começar com essa história de um rei. O nome dele é Josafá. E a Bíblia diz no capítulo 20 de 2 Crônicas o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então eram povos grandes, povos difíceis, povos fortes, que eram os filhos de Amon, né? Os filhos de Moabe, que eram os moabitas e os amonitas e os meunitas. Todos eles vieram a peleja contra o rei Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá. E Josafá, eles disseram para ele: olha, Josafá, grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azamon Tamar, que é em Gedi. Então, Josafá teve medo, é o que a Bíblia descreve aqui. Josafá, quando ouviu essas palavras, ficou com medo e se pôs a buscar o Senhor. Colocou no seu coração a clamar por Deus, a orar, a buscar em Deus ajuda. E ele não fez isso só. Ele apregoou, como ele era rei, ele deu uma voz de comando para todos, e pregou jejum em todo o Judá. O seu reinado, ele reinava sobre Judá. Então ele apregou para aquelas pessoas um jejum e falou: eu não vou jejuar sozinho, todos nós vamos jejuar. Então Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Isso quer dizer, todos eles, toda a nação liderada pelo próprio rei, que ele mesmo deu esse primeiro passo para clamar por Deus, clamar por Jesus, buscar socorro de Deus, para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse em voz alta. Josafá fala essas palavras e ele está falando com Deus. Ele fala: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu aquele que domina sobre os reinos dos povos? Na tua mão está toda a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores daquela terra, que diante do teu povo de Israel tu expulsaste todos eles, e não deste para Israel para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Está falando com Deus. Deus, tu deste essa terra para nós, isso aqui é nosso. E agora vem os amonitas e os meunitas e os cananitas querendo tomar a terra que tu deste para nós. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, a terra que Deus deu para eles. E se algum mal nos sobrevier, espada nos castigar, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está lembrando as promessas que Deus tinha feito, que Deus tirou eles daquele lugar e colocou neste. E Deus estava com eles naquela casa, dando a eles uma casa de oração, dando a eles um altar, dando a ele a presença.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Ele está falando, Deus, esse pessoal inimigo, eles não foram destruídos por nós porque tu não deixaste. Eis que nos dão um apago, vindo para nos lançar fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ele está falando, poxa, Senhor, esse povo que a gente não matou, não atacou, nós podíamos muito bem ter acabado com eles, mas nós poupamos eles. E agora, essa é a gratidão deles? Vem para nós agora para acabar com a gente, para matar o nosso povo. Ah, nosso Deus! Olha que palavra forte, que o próprio Josafá, rei nessa nação de Judá, fala para Deus. Ah, nosso Deus! Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força nenhuma. Em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, não tem força para resistir eles. E não sabemos nós o que a gente vai fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu vou parar aqui um pouco, porque tem mais nessa história. Porque estamos falando sobre passos. Você já entendeu que esses passos que Deus quer que você tome são atitudes que você deve tomar para ter a tua vitória. Estamos falando aqui de um rei que liderava a sua nação. Mas esse rei aqui não confiava na sua capacidade, porque ele tinha uma nação forte. Ele tinha talvez força bélica, força de homens e cavaleiros e tudo mais, mas ele falou o seguinte, ele teve medo, e quando veio o dia mau, o que ele faz? A Bíblia diz aqui no versículo 3, e se pôs a buscar ao Senhor. Primeiro passo, primeira atitude para a tua vitória é buscar Deus. É entender que sem Deus você não vai vencer a batalha. Que sem Deus a vitória não virá nas tuas mãos. Precisamos de Deus na nossa vida e precisamos buscar a Deus. Primeiro passo, não buscar ajuda em Beltrano, fulano, ligar para fulana, fazer isso, fazer aquilo, confiar mesmo em mim. Ah, não, porque eu vou dar o meu jeito aqui nessa batalha. Não. A primeira atitude de uma mulher e de um homem sábio que quer vencer uma batalha e que quer ter a vitória na sua mão, é buscar Deus, é correr para Deus, é orar para Deus, é chorar para Deus, é buscar a presença de Deus. Primeiro passo. Mas não busque só. Aqui, ele poderia ter falado, eu vou agora para o meu aposento real, porque ele era rei, morava no palácio, e vou aqui sozinho orar para Deus. Porque o mal não vinha só contra ele, vinha contra toda a nação dele. E a Bíblia diz que, versículo 3, Josafá buscou ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ele falou, povo de Judá, é o seguinte, nós vamos morrer aqui. Porque vem os cananitas, os amonitas e os meunitas, estão todos reunidos para acabar com a gente. Mas nós vamos jejuar. Então, o que ele fez? Jejum e oração. Ou oração e jejum. Primeiro passo para quem quer vitória na sua vida. Você quer a vitória de Deus? Jejue. Você quer a vitória? Ore. E aí, ele teve medo, mas ele pôs a buscar o Senhor, a pregar o jejum. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então, o que ele fez? Ele congregou todo mundo e todos, como uma nação, vieram pedir ajuda de Deus, socorro de Deus.
Eu quero colocar isso aqui agora para você que é mãe, para você que é pai. Vem a luta para a tua família? Vem a afronta sobre o teu lar, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre a tua parentela? Vem. O que você vai fazer? Bater boca com quem está te afrontando? Você vai se esconder no lugarzinho ali para ninguém te ver mais? Você vai parar de ir para a igreja? Você vai parar de falar com as pessoas? Não, você vai para Deus. Você vai correr para Deus. E você vai jejuar. E se você puder, junte os teus. Aqui ele juntou toda uma nação, porque era contra a nação que estava vindo o inimigo. Quem sabe o inimigo está vindo contra a tua família. Junte os teus. Apregoa lá. Vamos jejuar, família. Vamos orar, família. Vamos nos unir. E aqui então ele exerceu essa autoridade, ele fez isso e todos começaram a congregar e pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Que liderança, né? O líder maior falou: eu não tenho solução, eu sou o rei, mas eu preciso de Deus, vou buscá-lo. Ele incentivou não só os que estavam ali na capital, mas a Bíblia fala, e todos das cidades de Judá, que não só os que estavam ali, não é? Naquele lugar principal aonde ele estava, vieram para ali de outros lugares buscar ao Senhor. Está aqui na Bíblia. Vieram então buscar o Senhor. Pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, e essas palavras aqui são fortes. Eu diria que isso aqui é o segundo passo. Primeiro passo é buscar Deus, orar e jejuar. E não entrar na batalha pensando que você vai ganhar do teu jeito, da tua maneira. É Deus que vai te dar a vitória. Então vá primeiro para Ele. Deus, batalhe por mim. Entra nessa batalha. Estou fazendo as coisas, os meus passos. Estou orando, estou jejuando. Segundo passo, é um passo da atitude interior que você deve ter. E essa atitude vai promover um passo, claro, no mundo espiritual e físico também, exterior. Mas olha a segunda atitude do rei Josafá. Ele falou: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ele está dizendo: Deus, tu és Deus. Tu és Deus dos céus. E não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão, Senhor, está todo poder, e não existe quem possa te resistir. Ele estava dizendo quem Deus era, com a sua boca, crendo no Deus que ele chamou para entrar na história, que ele foi para Deus, começou a orar, começou a jejuar, agora ele começou a clamar e declarar quem Deus é. Nas minhas batalhas que eu batalho na minha casa, na minha sala, em oração. Eu tenho versículos, e eu cito aqueles versículos, e eu digo muito alto: Senhor, a tua palavra diz. Ah, Deus, a tua palavra diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu estou dizendo: Deus, tu és o Senhor dos exércitos. E não é pela minha fala, eu gritando, falando, mas é teu espírito que vai batalhar essa batalha por mim. Então, o segundo passo, a segunda atitude é você dizer em alto bom tom quem Deus é na tua vida. E falar. Aqui ele falou: Senhor, Deus, tu és Senhor. E tu és Deus de nossos pais. Tu és Deus dos céus, não é? Então não és tu que dominas sobre todos? Sim. Na tua mão, Deus, está todo o poder e a força. E não há quem possa te resistir. Olha que forte, ele está admitindo: eu sou fraco, eu não posso, eu não tenho, mas tu podes, tu tens, tu és Deus, em ti tem força, em ti tem poder, sabe? E não existe ninguém que quando tu entrar nessa luta vai poder te resistir. Esse é o segundo passo, é você entender quem você é e quem Deus é na tua vida. É você entender que Deus é forte e você é fraco. Não tem problema ser fraco. Não tem problema ser pequenininho. Não tem problema você chorar. Não tem problema você ficar se sentindo útil. Não tem problema nenhum. Porque
porque não é você que vai resolver o problema, é Deus. Agora, bom é você admitir e falar com a tua boca, Deus, tu és Deus. Tu és Deus que batalha, tu és forte, tu és o meu Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E começa a proclamar a palavra da verdade. O que esse homem falou foi a verdade. Ele proclamou em alto tom, diante de uma nação inteira, dizendo, Deus, tu és esse Deus. Aí ele terminou essa frase dizendo essas palavras aqui. Está, sabe, na tua mão está a força e o poder. A força para vencer essa batalha, o poder para lutar por nós. E não existe ninguém que vai te resistir. Querido, isso é muito forte. Na tua batalha, reconheça Deus, a força dele, o poder dele. E comece a clamar por ele e dizer por ele, eu estou nessa batalha, Senhor, pelo meu filho que está nas drogas, eu estou nessa batalha, Senhor, pelo meu casamento, eu estou na batalha por essa situação financeira, eu estou batalhando aqui, Senhor, mas eu estou em oração e jejum, eu estou reconhecendo, Pai, o seguinte, eu estou falando aqui as palavras de Josafá, Pai, estou reconhecendo, Pai, que toda a força está nas tuas mãos, Pai, todo o poder tu tens para pelejar essa batalha, e nem existe inimigo, nem demônio do inferno que se levante contra a minha família, meu casamento, meu lar, meus filhos, as minhas situações, que tu não possa, que vai te resistir, não vai levantar, não tem, e se levanta, não tem como lhe resistir, sabe, porque tu és Deus. Hoje, meu irmão, abra a tua boca, esse é o passo que Deus quer que você dê. Essa é a atitude, uma atitude de você reconhecer quem Deus é bem no meio da tua batalha. E Josafá reconheceu, viu que vinha amonitas, viu que vinha o povo ruim, inimigo, mas ele viu que ele tinha um Deus grande, glória. E o terceiro passo é poderosíssimo. O terceiro passo é de desmontar qualquer um de nós. Sabe? Ele está aqui perplexo. Por que ele está perplexo aqui? Porque ele fala para Deus, Deus, é o seguinte, aqueles povos eis que nos dão o pago, eles estão querendo pegar a gente para lançar nós da nossa terra, que é nossa, que tu nos deste. Sabe? E cujas terras tu não permitiu Israel invadir. Senhor, tu não permitisse a gente invadir Moabe, os moabitas, Amon, os amonitas. Tu não permitiste, agora eles vêm para acabar com... Que negócio é esse? Então, você hoje pode estar perplexo também e falar, que negócio é esse? Da onde eu menos esperava veio essa dor. De quem eu menos esperava veio essa traição. Veio essa tristeza, veio essa deslealdade, veio essa luta, essa dor. O que está acontecendo aqui? Pode ser isso que você está pensando hoje. Você está perplexo, não estou entendendo. Por que eu estou passando por isso? Eu não esperava isso. É o que ele está falando para Deus, eu não esperava isso. Tu não deixasse te matar aquele povo, agora eles vêm aqui. Eles sabem que eles foram poupados. Que a gente tinha força para acabar com eles, agora eles vêm para acabar com a gente. Mas ele não ficou discutindo com Deus. Ele falou algo que todos devemos falar, que é o terceiro passo. Você quer a tua vitória? Primeiro, ore e jejue. Segundo, reconheça a força de Deus. Terceiro, tenha essa humildade aqui. Olha o que esse homem falou para Deus aqui. Ele falou, Senhor, nosso Deus. E ele não falou quietinho, escondidinho, nos seus aposentos reais. Ele falou diante de todo o povo, ali onde ele estava com a nação toda reunida, diante de todas aquelas, dos seus súditos, que ele era rei. Ele falou o seguinte, Senhor, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a eles. Não há força em nós para resistir essa multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Uau! Que passo para a vitória, que atitude. O que ele está falando assim? Senhor, eu quero a minha vitória, mas eu vou te dizer algo. Tu és Deus justo, tu vais executar, eu creio que tu vais, não executarás tu agora o teu julgamento contra eles e mais. Porque em nós, Pai, a gente não tem força não. E está admitindo, eu sou fraco. Senhor, se tu não for lutar por mim, eu vou perder. Eu sou fraco, mas guerreia por mim. Porque em mim, Senhor, não tem força. Ele é muito maior, esse diabo, esse povo, essa tribulação, essas pessoas, eles são muito maiores do que nós, e em nós não há força, Deus, para resistirmos. E nós não sabemos, não temos estratégia, a gente não tem nem ideia do que a gente vai fazer, Deus. Não tenho força e não sei o que fazer. Mas uma coisa eu sei, que os meus olhos estão em Ti. Esse passo é imprescindível. Essa atitude é a atitude que Deus está esperando do teu coração para te dar a tua vitória. É você dizer, eu não sei o que fazer, Deus. Eu não tenho força. Eu não tenho solução. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho estratégia. Mas eu sei de uma coisa, que eu estou com meus olhos. E quando ele fala olhos, é o coração, a minha mente. Eles estão em Ti. Sabe por quê? Porque eu sei que Tu sabes o que vai fazer. Eu sei que Tu tens a força para fazer. É humildade. É admitir para Deus que você não pode, mas Ele pode. Que você não tem, mas Ele tem. Que você não é nada, mas Ele é tudo. Deus quer ouvir isso da tua boca, querido. Porque esse é um grande passo, uma atitude que vai te levar à tua vitória. Você vai ver o final dessa história aqui, o que Deus fez com esse povo, com esse rei. Mas ele teve passos. Porque a vitória não vai cair na tua mão assim, eu quero vitória. Não, você tem que dar os teus passos para chegar até a tua vitória. E esses passos nós estamos entendendo que são atitudes do nosso coração. Primeiro, busca Deus, orando e jejuando. Segundo, entendendo que toda a força e todo o poder não é nosso, é de Deus. Terceiro, admitir, não tenho força, eu não sei o que fazer, eu não posso, mas eu sei quem pode, porque meus olhos estão em quem pode. É se humilhar diante de Deus. Querido, não tem como você não vencer essa batalha, quando você tomar essa atitude, esses passos. Estamos só no começo aqui ainda, porque temos um segundo bloco agora, eu vou para um pequeno intervalo, mas eu vou voltar com você falando aqui o que Deus, o que Ele faz, né? E quando Ele fala essas palavras, porém os nossos olhos estão postos em Ti, todo Judá estava em pé diante do Senhor. Ele não estava só falando com Deus, ele estava diante de todo o seu povo, se humilhando diante de Deus e diante do povo, porque não podia muito bem, não, eu sou o rei, eu não posso pagar esse mico, nada disso. Um verdadeiro líder espiritual, que hoje a gente não tem rei, mas nós temos líderes na casa de Deus, que são os nossos sacerdotes. Eles têm que se humilhar junto com o povo e pedir ajuda de Deus junto com o povo e clamar por Deus junto com o seu povo, porque aqui o povo de Judá estava, toda ela estava de pé, em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, mulheres e os seus filhos, estavam tudo ali junto na oração de Josafá, juntinho com ele, ouvindo aquela oração. E agora tem a melhor parte, não vou deixar para o próximo bloco, porque nós vamos continuar aqui, tá bom? Eu vou rapidinho, nós vamos falar sobre esse próximo passo, daqui a pouco mais eu volto com você.
Estamos de volta com você e nesta hora vamos dar continuidade a esses passos, a essas atitudes que vão nos garantir, olha só, passos para a vitória, atitudes para você obter vitória. Primeira coisa, primeiríssima, é buscar ao Senhor. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Raquel estava com medo, mas ela correu para o Senhor. Susana, Nazaré, Sueli, Maria, Fernanda, João, Pedro, né, Raimundo, Nonato, sabe, Ricardo, Josué, estavam com medo, mas eles foram e buscaram ao Senhor. E aí eles começaram a orar e jejuar. Segundo, eles começaram a reconhecer que a força e o poder está em Deus. Terceiro, se humilharam diante de Deus. Humildade, dizer, eu não posso, eu não sei, eu não tenho. É muito grande quem vem contra mim, Deus, esse demônio é muito maior do que mim. E os demônios são mesmo, Satanás mas não é maior que o teu Deus. Não é maior que o Deus que está em nós. Então você pode falar, eu sou fraca, eu sou pequena, eu não sei o que fazer. Mas uma coisa eu sei, que essa fé que está aqui, que tem olhos da fé, meus olhos, tanto esse aqui como do meu coração, elas estão em Deus. De Deus eu não solto. Eu estou ligada nele. Entendeu? Terceira atitude. Quarta atitude. Poderosíssima. Olha só. E quando eles fizeram isso, mas antes de falar da quarta, deixa eu falar. Quando eles fizeram essas três coisas, esses três passos, o que eles fizeram? Clamaram, reconheceram o poder e se humilharam. Então, esse então é maravilhoso. Então, Deus veio. Então, Deus ouviu. Então, Deus falou, eu vou entrar nessa luta para Josafá. Eu vou fazer ele receber a vitória, eu vou guardar, eu vou pelejar. Então veio o Espírito do Senhor no meio daquela congregação. Porque a Bíblia fala que não estava só o rei orando sozinho. Ele estava lá com crianças, mulheres, homens, todos de pé. Então, Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele enviou, o Espírito dele veio no meio da congregação sobre um homem, que era filho de Zacarias, que era filho de Benaia, que era filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. O nome desse homem era Jaaziel. O Espírito de Deus veio assim, em cima de Jaaziel. E Jaziel começou a dizer uma palavra profética, porque Deus colocou uma palavra na boca de Jaziel para dizer para todas aquelas pessoas que estavam ali rasgando vestes, em jejum, orando, chorando, clamando diante de Deus. E Jaziel, então, sobre ele veio o Espírito do Senhor e ele da sua boca disse, porque Deus estava falando pela boca dele, falando, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Deus estava falando ali agora, na boca de um homem que era servo dele, sensível a ele, instrumento dele, chamado Jaaziel. Ele abriu a boca e Deus falou, ouça, todos, até tu, Josafá, o que vos diz o Senhor. Primeira coisa, não temais. Que lindo. Não tenha medo, porque estavam morrendo de medo. Viam aquele nações, não era só os não era só os amoreus, não eram só amonitas, perdão, não eram só os moabitas, eram vários, um monte de gente, 3, né, junto com os meunitas. Deus está falando, não temais, não tenham medo deles, e nem vos assustais, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que acontece quando você toma os teus passos corretos? Quando você toma atitudes corretas para com Deus, que é buscar Deus, jejuar, orar. Segundo, entender que a força é dele. E terceiro, se humilhar e dizer, não tenho, não posso, não sou, não consigo.
Aí Deus vem. E Deus vem com força e com poder. E Ele veio, Ele disse, primeira coisa, não fica com medo. E nem fica assombrado com esse pessoal todo que está vindo aí para matar vocês. Pois a peleja, a guerra, não é de vocês. Vocês não vão guerrear. Vocês não me chamaram, não falaram que a força é minha? Que eu sou Deus? Que eu sou Senhor? Então a força agora é minha. A peleja não é vossa, mas é de Deus. E aí Deus dá mais palavras. Deus falou o seguinte, através da boca de Jaziel: amanhã vocês vão descer contra eles. E eis que sobem, e Deus falou da onde eles vinham. Eles estão subindo ali pela ladeira de Ziz. Vocês vão encontrá-los no fim do vale, de frente aos desertos de Jeruel. Deus está falando direitinho o local. Eles estão subindo ali para aquele lugar. Vocês vão encontrar ali bem na frente daquele vale. Deu o nome do vale, né? Na ladeira de Ziz, o vale de frente daquele deserto chamado Jeruel. Neste encontro, olha Deus falando com eles, através da boca de Jaziel. Deus fala, nesse encontro, vocês não vão ter que pelejar. Tomai posição, fiquem a postos, mas não vão ter que pelejar, mas fiquem a postos. Tomai posição, ficais parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, porque amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Já pensou que forte? Esse foi o Deus que eles falavam, a gente não sabe o que fazer. A gente não tem força, mas uma coisa a gente sabe, que a nossa confiança, os nossos olhos estão em Ti. Pois bem, Deus responde. E Deus fala, dai ouvidos, ouve-me. Vocês não vão pelejar, mas vão fazer algo. Vão colocar postos, vão fazer o que eu estou mandando, pedindo. Primeira coisa, ficai parados. A Bíblia fala para você hoje, fica parada, mãe. Porque o Senhor te diz algo. Não é para você ficar pelejando, brigando com o filho, brigando com fulano, pegando o telefone, correndo atrás. Deus fala, não é por força, não é por teu correr atrás, a tua violência, o teu falar, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o Espírito de Deus é que vai lutar por você. Isso está em Zacarias, em outra passagem, Zacarias 4:6, o que eu estou te citando agora. Para você que está querendo ficar correndo para um lado para o outro. Porque Deus falou para eles, bem aqui, ficai parados. E quando vocês ficarem quietinho, parado, vocês vão ver o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, porque amanhã esse pessoal vai sair ao teu encontro. Porque o Senhor é convosco. Saí-lhes ao encontro, quer dizer, vocês vão sair ao encontro deles. Porque Deus está nisso. Então, o que Josafá faz quando ele ouve esta resposta de oração? Então, acho que ele ficou, tá bom, Deus, obrigado. Né? O quê? Quando o Josafá ouviu, porque ele jejuou, ele orou, se prostrou, se humilhou, o que Josafá faz mesmo aqui? Está aqui. Então Josafá se prostrou com o rosto na terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante, oh glória, perante o Senhor e o adoraram. Eu posso te garantir que essa adoração estava dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque a gente estava clamando por Ti, dizendo, a gente não tem força, a gente não pode, a gente vai morrer. E Deus ouviu, e Deus respondeu, usou um homem cheio da graça e do poder, e aquele homem foi sensível, porque Deus falou através da boca dele. Agora tu acha que eles acharam, tá bom, Deus falou, o quê? Deus nos respondeu, nos se prostraram diante de Deus. Deus, muito obrigado, Deus.
porque tu respondeste a nossa oração, o nosso jejum, o nosso clamor, a nossa petição. Josafá se prostrou em rosto, de cara no pó. E não só ele, todo aquele povo que ele estava liderando fizeram a mesma coisa. E os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Só o Senhor é Deus. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro, te louvo. E dispuseram-se os levitas, porque os levitas eram os adoradores, que eram os filhos dos coatitas e dos coreitas, para o louvarem. O Senhor, o Deus de Israel, em alta voz e sobremaneira, eles não adoraram de qualquer dia, eles levantaram uma adoração a Deus. Pela manhã cedo, se levantaram. Lembra que Deus falou? Se coloque a postos. Porque é o outro passo. Deus ainda estava fazendo. Porque você vai chegar no momento que Deus vai te mostrar tudinho. Você, poxa, já ganhei a vitória. Não, ainda tem mais. Lembra que Deus falou? Eles fizeram o quê mesmo? Oraram, jejuaram, reconheceram, se humilharam. Daí Deus começou a responder, dando os comandos. E Deus falou, fique na posição que eu estou mandando vocês ficar. Então, o que eles fizeram na manhã seguinte? Ficaram dormindo até 10 da manhã? Vou ficar aqui porque Deus vai lutar por mim minha batalha. Não, Deus mandou acordar, me colocar na posição. Então, se coloque na posição da tua vitória. Se Deus está te acordando cedo para orar, é a posição da tua vitória. É na oração que você vai ter a vitória. E aí, o que aconteceu? Dispuseram-se, disposição, né? Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, onde Deus mandou, vai para aquele caminho, lembra? Eles foram, levantaram cedo e obedeceram Deus e foram pelo caminho de Tecoa. E saíram eles. Pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, Judá, dá ouvidos para mim, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, e crede no Senhor, sim, e crede nos seus profetas e prosperareis. Então Deus estava falando através da boca de Josafá. Ele está dizendo, povo, vocês vão crer no Senhor, nosso Deus, e vocês vão estar seguros. Mas vão crer no profeta que Deus levantou e prosperareis. Ele então aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Ele estava falando de quem aqui? Eu creio que ele estava falando daquele profeta chamado Jaziel, porque Jaziel falou tudo que Deus mandou eles fazerem. E Deus então usou a boca do rei para confirmar. É o seguinte, crede no Senhor, Deus é Deus, mas crê também na boca daquele profeta Jaziel que falou tudo que Deus mandou ele falar. Crede nos profetas, porque se você crê naquilo que o Jaziel mandou vocês fazerem, vocês vão prosperar. Você está entendendo? Então isso é muito forte, porque tem pessoas que quando Deus dá estratégia e fala através de um pastor, de um profeta, de uma pessoa na vida dele, não vou fazer não. Mas Deus está usando ele. Crê no que Deus está falando através do profeta que Deus tem colocado na tua vida. Do homem de Deus. Porque você vai prosperar. Então, tem continuidade. Quando ele acaba de falar isso, ele aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Agora isso aqui é incrível, porque o exército é que vai primeiro para lutar. E os levitas iam para adorar. E Deus falou, não. Lembra que a peleja não é de vocês? Vocês vão ficar parados? O exército vai lá atrás. Quem vai na primeira linha de frente são os adoradores. É na adoração que você vai vencer. É no louvor a Deus, nas caladas da madrugada. Você vai levantar e falar, só o Senhor é Deus. Senhor, eu te adoro. Ah, essa casa é tua casa.
Pode tararararararara. Jesus, acorda, lindo, lindo, lindo és. Vai adorando ao Senhor. Na adoração, Deus vai pelejar contra aquele espírito de maligno, de bebida na vida do teu filho, do álcool, da prostituição, do homossexualismo, de tudo que for que está atacando a tua família. Deus vai jogar por terra, porque você está adorando, você está tomando a posição de adorador. Porque o Senhor fala para você hoje, a peleja não é tua, é minha, eu que vou lutar, mas eu quero uma postura tua. Então, quando eles tomaram aquela postura, do quê? De adoradores. E o exército ficou para trás, porque quem foi na linha de frente, diz aqui a palavra do Senhor, olha, vestivos de ornamentos e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Gente, aqui está a estratégia. Começa a louvar o Senhor, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Começa a louvar ao Senhor, começa a louvar ao Senhor agora. Você está sentado aí? Começa a louvar ao Senhor. Tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor, o próprio Senhor Deus que eles estavam louvando, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. E lá, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos eles, moabitas, amonitas, meunitas, todos foram, olha a palavra, desbaratados. Essa é a palavra que a Bíblia fala. Foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram um ao outro a destruir-se. Era um contra o outro. Deus desbaratou eles, era em vez de ir lá contra o povo que eles ameaçaram, estava um degladiando o outro, matando o outro, acabando com o outro, era sangue, era a maior confusão. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, ele procurou ver a multidão, aquela multidão que estava ameaçando eles. E eis que eram corpos mortos, era soldado morto que matou o outro, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, pegar os bens deles. E acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si, mas o que podiam levar os 3 dias, né? Mas saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde eles louvavam ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção, até o dia de hoje. Que lindo, né? Passos para a vitória te leva para o Vale da Bênção. Que passo é esse? Atitudes tuas, que pode ser atitudes que você vai ser abençoado ou não. Se você não se humilhar, se você não quiser orar, se você também não te reconhecer, você não vai ter a tua vitória. Mas se você obedecer essas atitudes e passos, você vai estar num lugar abençoado. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, porque eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Que história linda! Olha aqui, eles o que fizeram mesmo? Adoraram, tomaram a posição deles, ficaram no lugar deles, louvaram, porque eles entenderam que Deus iria pelejar por eles. Hoje Deus está falando com você, ore, busque, persevere, jejue, adore. Contudo, a guerra lá, contra aquele mal, é Deus que vai guerrear.
A tua parte não é você lutar lá contra o demônio, é você louvar, jejuar, porque o teu jejum vai quebrar o que o demônio está fazendo. É adorar a Deus, é acionar Deus e trazer Deus para dentro desta batalha que parece impossível aos teus olhos, mas para Deus não é. Fique com essa palavra hoje, palavra de Deus para os nossos corações, amém? Nós vamos agora para o intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento e eu quero já, desde agora, pedir oração. Uma querida pastora, minha amiga, pastora Conceição, com quem ontem eu passei um dia tão prazeroso, tomando um café da tarde e orando e adorando o Senhor. Seu esposo teve um princípio de infarto, mas ele está no hospital sendo tratado. Nós só cremos que Deus deu um grande livramento para ele. Vamos continuar orando por ele, tá bom? Pelo esposo da pastora Socorro da Igreja Moriá, aqui em Manaus, pastores de excelência. Ele também é pastor da igreja e nós vamos orar para que o Senhor venha fazer algo tremendo, né? Curar completamente da restauração. E vamos orar hoje, pedir ao Senhor que a batalha, ela não é nossa, mas precisamos ter o quê? Passos, atitudes, estratégias de confiança, submissão, rendição, humildade, a chegar a Ele e entregar nas mãos dEle, entendendo que a batalha, ela é do Senhor. A gente não tem força, mas Ele tem. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua gloriosa e poderosa palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Nós entendemos ela e nós vamos usar a Tua palavra como exemplo para nós, para as nossas lutas. Quando nós estivermos batalhando e orando, nós vamos fazer assim como Josafá fez, Senhor, dizer: Pai, em mim não há força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti, eu confio em Ti. Senhor, peleja na adoração, Pai, na rendição a Ti, no jejum e adorando a Ti, nós iremos vencer, Pai. Muito obrigado, Pai, nós Te amamos e nós Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Amém, amém, amém. Fique na paz e até nosso próximo programa.